vamos para o Nordeste agora, vamos pular para a região do Nordeste, porque lá 2 candidatos podem podem liquidar a fatura já no primeiro turno. Em Recife, João Campos, e em Salvador, o Bruno Reis, do União Brasil. Matheus, coloca por gentileza aí primeiro Recife. O Datafolha de ontem indicou que o João Campos está ali com 74% das intenções de voto, e o ex-ministro de Bolsonaro, o Gilson Machado, ali no patamar de 17%. Ele conseguiu crescer nas últimas pesquisas, mas assim, a vantagem do João Campos é incontestável, uma vantagem que de fato dá para ele até muita gordura. E teve ontem, em Salvador, Matheus, pode colocar aí pesquisa para na pesquisas, temos também aí o Bruno Reis com 74% das intenções de voto, liderando contra o Geraldo Júnior, que é o candidato do governador Jerônimo Rodrigues e também o candidato do Lula, né, mostrando aí que o presidente da República, até mesmo na Bahia, tem dificuldades, né, para conseguir alavancar os seus preferidos. Matheus, traz para cá que eu quero colocar na tela o nosso grande Rodolfo Borges para a gente analisar o debate lá em Recife, né, o debate foi marcado também por ataques, né, não tinha muita opção ali pro ex-ministro do Bolsonaro, né? Agora, numa situação dessa, né, Rodolfo, fica muito complicado ele conseguir tirar voto ali do João Campos. Matheus, coloca, por gentileza, aí um trechinho do debate lá de Recife, trechinho em que o João Campos ele é questionado justamente por esse apoio do presidente. E aí, Rodolfo, o que você destaca? A gente destaquei aqui, né, no registro que a gente fez na Cruzoé, no antagonista, essa expressão parcerias institucionais, né, Wilson? Assim, é uma distância tão grande, né, minha relação com o presidente Lula é institucional, e a questão, na tradução, a candidata que é a deputada estadual... Era mais ou menos a relação entre o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira, né? Olha, a gente ali dividimos a bancada do Jornal Nacional, mas a gente não vai pro bar, a gente não toma cervejinha, da porta pro estúdio para dentro, então assim, da porta para fora, meu amigo, cada um com seus problemas, cada um com seus B.O.s. E a deputada estadual do PSOL, Dani Portela, ela colocou o João Campos nesse constrangimento, né? A questão é que o João Campos, ele tem eleitores que votaram no Bolsonaro em 2022 votando nele, porque esse 74% aí não se alcança só com o apoio do Lula, né, Wilson? E poderia ser prejudicado com o apoio do Lula, muito mais evidente, mais claro, né? Então, assim, ele tem um eleitorado que não é necessariamente bolsonarista, né? A gente faz essa distinção, porque tem pessoas que votaram no Bolsonaro em 22 e que não são bolsonaristas. Então, assim, muito expressiva essa votação. O João Campos só tocou no Lula essa única vez, ele não falou mais nada sobre o Lula. E o Gilson Machado, no segundo bloco do debate, voltou a tocar nesse assunto para tentar, mais uma vez, machucar ali o João Campos, mas foi numa pergunta para Dani Portela, ela falou sobre o assunto e o João Campos não voltou a tocar nesse assunto. Então, assim, de fato, o prefeito de Recife provavelmente vai se reeleger sem que Lula tenha participado da sua campanha. Aliás, é possível que isso aconteça também no Rio de Janeiro, a gente já falou do Rio de Janeiro, né? Mas também é outra capital na qual o favorito a ganhar, inclusive, no segundo turno, o Eduardo Paes, também é um aliado do Lula, mas não contou com o Lula na campanha também para não ser prejudicado por ele. Muito complicado. E sabe aonde também tem um cenário super complexo, mas quem vai explicar para a gente é a Catarina Rocha Monte, lá de Fortaleza, porque em Fortaleza o PT tem dificuldades, o PDT, que era forte, também tem dificuldades, ou seja, em Fortaleza tá um cenário mais ou menos de tiroteio de bang-bang, assim, olha, ninguém sabe quem vai para o segundo turno. Catarina Rocha Monte, seja bem-vinda a Meio Dia em Brasília. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Pois é, Wilson. Explica pra gente, por favor, o que vai acontecer em Fortaleza. Eu posso apostar alguma coisa em Fortaleza ou é melhor deixar minha graninha guardada? Guarde seu dinheirinho, viu? Porque aqui tá meio indeciso ainda. Realmente o cenário ele tá incerto para saber quem vai ao segundo turno. A gente tem uma disputa aí entre o candidato do Lula, né, que teve uma ascensão até recente, né, pegando aí o final da campanha. Tem também uma ascensão muito forte do candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, e teve uma queda daquele que estava, durante o começo da campanha, no primeiro lugar, que era o Capitão Wagner, do União Brasil. Então, esses três aí, eles estão na frente. O candidato do Ciro Gomes, que é o atual prefeito, ele está um pouco abaixo, mas também está próximo do terceiro colocado, então realmente é uma coisa assim bem misturada, né?
Mas o que a gente pode destacar é essa questão da polarização, né, que acabou tendo força, uma discussão que se nacionalizou dentro de uma perspectiva que deveria ser municipal, né, porque o candidato que acabou crescendo e que agora está na primeira colocação é o candidato bolsonarista raiz, né? Aquilo que se diz. Ele realmente não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma qualificação política a não ser se dizer bolsonarista. Ele realmente foi o candidato mais votado para deputado e tudo, mas sempre na força do bolsonarismo, de ser aquele candidato que era fiel ao Bolsonaro. Então, o fato de ele ter subido, né, mostra que esse bolsonarismo raiz, né, mais radicalizado, ele ainda tem uma certa relevância. Então, houve um confronto muito forte entre o Wagner e o André Fernandes, o candidato do União Brasil e do PL, que eram aliados, houve ofensas mútuas, né, acusações de nepotismo, o capitão Wagner acusou o André Fernandes de estar fazendo nepotismo cruzado, levantou ali uns documentos e tudo, só que no debate de ontem eles pediram desculpas, né, essa coisa de política, a gente vê os caras se matando e daqui a pouco estão apertando a mão e tudo, dando tapinha nas costas, então eles se pediram desculpa mutuamente e agora a gente não sabe quem é que vai levar melhor, né? Mais ou menos esse o caminhamento da coisa. Então, assim, só para concluir também, a direita, ela teve essa fragmentação, mas a esquerda, que era muito unida aqui na capital e no estado, ela também teve a fragmentação que a gente tratou muito no antagonista, né? Que foi aquela ruptura do PDT com o PT. Era para a direita, de certa forma, se aproveitar disso, né? Não sei se vai conseguir, né, tirar o máximo proveito, porque houve aí também essa fragmentação. Tem uma outra candidatura de direita, que é a candidatura do senador Luiz Eduardo Girão, do Partido Novo, mas que também não conseguiu se projetar, né? Inclusive, sempre teve muita confusão aí em relação às participações dele no debate, ele sempre tentando participar através da justiça, o pessoal entrando na justiça para tirar, ele não conseguiu participar do último debate, e é esse o quadro indefinido que a gente tem em Fortaleza.